E a cessação da incapacidade? Cessa a incapacidade desaparecendo os motivos que a determinaram. Assim, no caso da loucura e da surdo-mudez, por exemplo, desaparece a incapacidade, cessando a enfermidade físico-psíquica que as determinou. Quando a causa é a menoridade, desaparece pela maioridade e pela emancipação. O artigo 5º do Código Civil diz: a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. No parágrafo único desse mesmo artigo diz o seguinte: cessará para os menores a incapacidade por emancipação voluntária ou judicial, que é classificada em a emancipação legal, emancipação voluntária, casamento, emprego público, colação de grau em ensino superior e economia própria. A emancipação voluntária, pessoal, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independe de homologação judicial, gente. Vontade do pai ou do menor, tá? A emancipação judicial destina-se ao menor sob tutela, por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos, ou pelo casamento, tá? Com um detalhe: casamento civil realizado em cartório de registro civil. E a idade mínima para casar, 16 anos, tá? Menores de 16 anos somente com autorização do juiz. Em caso de viuvez, aborto, divórcio ou morte, a emancipação é mantida. A emancipação também ocorre pelo exercício de emprego público efetivo. O jovem de 16 anos que já possui contrato em CLT, sendo efetivamente colaborador da empresa, não pode ser temporário, tá? Pode ser emancipado, pois considera-se que o jovem possui o mérito de responder pelos seus atos civis, considerando a responsabilidade do cargo. A emancipação também se dá pela colação de grau em curso de ensino superior. O jovem é emancipado de forma legal a partir da cerimônia de colação de grau, tá? Emancipação ocorre por possuir estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. A diferença entre empresa é que a empresa civil é aquela que vende intelectualidade. A empresa comercial é aquela que vende produtos concretos para a venda. E a extinção da personalidade jurídica? É o fim da personalidade civil. O artigo 6º do Código Civil diz o seguinte, que a existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Os tipos de morte, gente: a morte real, a morte civil ou ficta e a morte presumida. É a morte mais comum. Ocorre quando há um corpo cujas funções vitais cessaram. Portanto, a prova da materialidade do fato. A morte precisa ser cardiorrespiratória, ou seja, morte cerebral e respiratória. É o tipo de morte que atesta o dia e a hora da morte. Pode ser, tratar uma pessoa que está de fato viva, como morta. No ordenamento brasileiro, não há a morte civil, pois no direito civil constitucional, ou seja, iluminado pelas premissas da Carta Magna como o princípio da dignidade da pessoa humana, não pode haver tal previsão. Contudo, há dois institutos que trazem resquícios de morte civil: deserdamento e o afastamento do herdeiro por indignidade, isso tudo no artigo 1814. O indivíduo está vivo, porém morto, para o direito civil. Sendo assim, não pode exercer algumas relações jurídicas de fato, ou seja, como a pessoa foi considerada indigna e receber herança, esta será deserdada, mas não impedida de casar, trabalhar, estudar e etc. Não há um corpo, ou seja, não há a prova da materialidade do fato.
decorre de uma declaração judicial. Temos que recorrer ao provimento judicial, que através de uma sentença declara a ausência da pessoa. Decretação de ausência está no artigo 7º do Código Civil. É caracterizada pela ausência do corpo, visto que o falecido encontrava-se em situação de risco. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. No parágrafo único do artigo 7º, a gente pode ver o seguinte: a declaração de morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida através de esgotadas as buscas de averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Com decretação de ausência, refere-se àquelas pessoas que desapareceram por motivo algum, simplesmente sumiram. O juiz, então, nomeia um curador para cuidar dos bens do ausente. Nessa curadoria do ausente, o tutor cuida dos bens e pode durar de 1 a 3 anos. Abre-se, portanto, uma sucessão provisória, tá? O que é isso? Ajuíza-se o procedimento do inventário e os herdeiros adquirem os bens, entretanto somente a posse, ou seja, o patrimônio pertence aos indivíduos, mas os mesmos não poderão ser vendidos durante pelo menos 10 anos, visto que se o falecido retornar, nesse período de tempo, pode resgatar o patrimônio dele. Na sucessão definitiva, as garantias serão canceladas e os bens depositados serão totalmente divididos entre os herdeiros. O que é a comoriência ou morte simultânea, que se encontram lá no artigo 8º do Código Civil? Quando 2 pessoas ou mais pessoas com laços sucessórios morrem no mesmo acidente ou evento e não é possível precisar quem veio a falecer primeiro. Vai-se presumir, então, que morreram simultaneamente, ou seja, essas pessoas faleceram na mesma ocasião, sem que haja possibilidade de constatar qual delas morreu primeiro, presumindo-se assim que faleceram na mesma hora. Essa presunção é o instituto da comoriência. A importância em saber quem faleceu primeiro se dá, pois a herança será dividida de modo diferente, por exemplo. A, por exemplo, a esposa, faleceu primeiro do que B, o marido. Quem receberá a herança será B e, por falecer logo em seguida, transmitirá os bens herdados para os seus ascendentes ou descendentes, não transferindo qualquer parte para os herdeiros de a esposa, e vice-versa. Se for constatado morte simultânea, ou seja, que ambos faleceram exatamente na mesma hora, a herança será dividida em 2 e transmitida para seus respectivos herdeiros. Para instruir morte por comoriência ou simultânea, é preciso que existam provas legais referentes à hora da morte. Se não houver possibilidade de comprovação disso através de exames periciais, também serão consideradas provas complementares, como, por exemplo, testemunhas. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma coisa que eu acho muito relevante, tá? Existe diferença entre registro público e averbação. Geralmente as pessoas confundem a averbação com o registro público. Porém, registro é um ato ocorrido nos cartórios. Já a averbação é um ato secundário que modifica o teor do registro e é feito por determinação judicial. E esse procedimento dá publicidade, eficácia e segurança aos atos jurídicos. Um exemplo é o caso da certidão de casamento registrada em cartório. Quando ocorre uma separação judicial, por exemplo, a decisão será escrita, ou seja, averbada na 3ª e última coluna do livro de registros. O registro público se encontra lá no artigo 9º do Código Civil, a averbação no artigo 10º do Código Civil. Serão registrados em registro público nascimentos, casamentos e óbitos, emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz, interdição por incapacidade absoluta ou relativa, sentença declaratória da ausência e morte presumida.
das sentenças que decretam a nulidade ou anulação do casamento, o divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal. Também os atos judiciais ou extraconjugais que declararem ou reconhecerem a filiação. Os atos judiciais ou extrajudiciais de adoção também.